Bom dia, bom dia. Alegria, alegria. A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Senhor. Que Deus abençoe seu dia grandemente. Sejamos gratos a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de acordarmos mais um dia, pelo ar que respiramos, pelo café da manhã que já nos alimentamos hoje. Que nós possamos agora, nesse momento, nos alimentar da palavra do Senhor. Que nós possamos alimentar o nosso espírito, assim como nós corremos a alimentar o nosso corpo, assim também devemos alimentar o nosso espírito. Amém? Porque assim, se nós ficarmos um dia todo sem nos alimentar, certamente ficaremos fracos, cabisbaixos. Alguns às vezes até passam mal, ficam trêmulos, sente dor de cabeça, né? Quando a gente faz jejum, geralmente de períodos prolongados dá até dor de cabeça. Assim também é o nosso espírito. Quando nós passamos muito tempo sem alimentar o nosso espírito, ele fica fraco. Talvez você não vai passar mal, talvez, mas é uma brecha, é uma porta aberta para o inimigo entrar na sua vida e fazer uma bagunça. Então que nós possamos estar constantemente alimentando também o nosso espírito. Amém? Nosso devocional de hoje se encontra em Salmos 122. Salmos 122, nós vamos ler todo o 122, que é do 1 ao 9. Em seguida também nós vamos ler o Salmo 27. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 27, que também tem muito a ver com o que nós vamos ler aqui nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, amém? Salmo 122, oração pela paz de Jerusalém, cântico de romagem de Davi. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos seus irmãos e amigos, dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Mas o versículo principal que nós vamos discorrer hoje é o versículo 1, que eu vou repetir aqui para nós lermos o Salmo 27. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o 27. Nós vamos ler aqui do verso 4 ao 7, que diz assim, Salmo 27, do verso 4 ao 7, dizendo, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha,
Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Amém, irmãos? Mais uma vez também eu vou repetir aqui, o verso 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Antes de nós discorrermos no que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu vou abrir um parênteses aqui nessa fala de Davi. Ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor, vírgula, e a buscarei. O que isso tocou em meu coração? Que às vezes, irmãos, tem coisas que a gente deve sim pedir ao Senhor e somente esperar. Mas esperar no Senhor. Em oração, em jejuns, em sacrifícios, em obediência principalmente, que sem obediência nada vai para frente, nada funciona. Obediência. Mas na grande maioria das vezes, irmãos, nós devemos pedir sim a Deus o que precisamos, o que queremos, o que desejamos, o que sonhamos, mas nós devemos buscar aquilo que nós queremos. Às vezes eu quero, por exemplo, um bom emprego, suponhamos, ou um ministério fervoroso, próspero. A minha primeira obrigação é pedir ao Senhor, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono do meu e do seu fôlego de vida. Ele é dono das empresas. Ele é dono das vagas. Ele é dono dos ministérios. Ele é dono de tudo. Porém, eu não posso pedir a Deus e cruzar os meus braços e ficar na minha casa esperando que vai cair do céu. Se eu quero um bom emprego, eu tenho que me qualificar, eu tenho que ir atrás do emprego e sempre orando. Se eu quero um ministério próspero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar, eu tenho que dedicar, eu tenho que buscar, eu tenho que orar, jejuar, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que subir um monte, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer muita coisa para que o meu ministério seja próspero. E é isso que eu estou buscando. Não é fácil, irmãos, eu sei. Mas tem que buscar. Se você não começar, quando você vai ter um ministério próspero? Se você não começar a correr atrás agora, quando você vai ter o seu emprego abençoado, próspero? Se você não buscar, não correr atrás, quando que você vai ter um relacionamento abençoado? Uma família abençoada? Nós devemos sim, primeiro colocar nas mãos do Senhor, mas devemos buscar, assim como Davi falou aqui, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Depois desse parênteses, vamos para a parte principal que o Espírito Santo colocou em meu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a trabalhar na obra. Deus não obriga ninguém a ir para a igreja. Você tem um livre arbítrio para escolher o que você quer da sua vida. A qual Senhor você quer servir e seguir? Você tem um livre arbítrio. Você tem um livre arbítrio para escolher a sua igreja, a sua religião, o nome da igreja que você quer frequentar, o pastor que você quer ouvir, ou o líder religioso que você quer ouvir. Você tem livre arbítrio.
Você pode até você pode ser até ateu, você tem um livre-arbítrio para ser ateu, não acreditar em Deus nenhum, não acreditar em Cristo, não acreditar que existe céu e inferno, não acreditar que existe bênção e maldição, é um direito seu, você tem livre-arbítrio. Mas eu, como cristão, devo te informar que existe céu e inferno. E é mais real do que você possa imaginar. Você não nasceu de uma chocadeira. Você não nasceu do Big Bang. Não. Foi Deus quem te criou. Foi Deus quem te formou. Acredite você ou não, é um direito seu. Mas, principalmente quando nós dizemos ser cristãos, independente de religião, que eu já falei aqui que placa de igreja não salva ninguém. Até trazer um outro parênteses aqui, que a igreja física, irmãos, a igreja de tijolo e cimento, entre aspas, ela é morta. A igreja não tem alma. A igreja não tem espírito. Ali é um templo que nós, como igreja, congregamos dentro dela. Então, assim, em diversas religiões vão ter pessoas que vão ficar e vão ter pessoas que vão subir, independente da religião, porque não é a religião que salva, é Cristo que salva. É o meu e o seu coração que vai nos levar ou não para o céu. É o meu e o seu coração que vai nos levar à salvação ou à perdição. Não é a igreja, não é a religião, não é a placa da minha ou da sua igreja. O que vai fazer a diferença é quando eu e você somos igreja. O que vai fazer a diferença é quando eu e você servirmos com integridade ao Senhor. Então não é religião. Ser religioso não é bom. Ser cristão é bom. Então nós não estamos aqui para pregar placa de igreja ou religião. Mas quando nós falamos ser cristãos, aí é onde essa palavra veio tocar aqui no meu coração e eu quero transmitir para os irmãos, para os meus queridos e amados irmãos. Aqui fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os dois salmos de Davi. E o outro que fala: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam na sua casa para todo sempre. A pergunta que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações nessa manhã, irmãos, é: quando é dia de culto? Quando dá-se ali, aproximando a hora do culto, você se alegra? Ou você fica triste? Ou ir para a igreja, ir a um culto, ou a missa, não sei, para aqueles que assim o entendem, é uma bênção ou é um fardo para você? Porque, irmãos, os tempos são difíceis. O fim está próximo. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima. E eu sempre costumo também abrir um outro parênteses nessa volta de Jesus, que às vezes as pessoas pensam: eu tenho 50 anos ouvindo falar que Jesus está voltando. Irmãos, ele pode não ter voltado para você ainda. Mas todos esses que já se foram, foi Jesus que voltou para eles. Jesus ainda não voltou para mim, Jesus ainda não voltou para você, mas a qualquer momento ele pode voltar. Ou no coletivo ou no singular. Jesus pode voltar para o mundo hoje, ou Jesus pode voltar para mim hoje. Que a partir do momento que eu perco o fôlego de vida, Jesus voltou para mim.
E aí já não dá mais, já não tem mais tempo para fazer mais nada. Assim como na parábola das 10 virgens, aquelas que eram prudentes, que estavam ali atentas, antenadas, ligadas com seu azeite de sobra, entraram para as bodas com o noivo, e as que não tinham ficaram de fora. O noivo, que simboliza Jesus, disse: apartai-vos que eu não vos conheço. Porque como elas não tinham luz, elas não tinham azeite, portanto não tinham luz nas suas candeias, elas estavam no escuro, que simboliza trevas. Então, irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de fingir que você é cristão, porque para Jesus não existe fingimento. Ou você é ou você não é. A palavra santo, irmãos, não é aquele que não peca, não. A palavra santo significa separado, separado para Deus. Então que nós possamos ser santos, santos, separado para Deus. Não é que você nunca vai pecar, não, isso é quase impossível. Porque o dia que você não tiver mais pecado nenhum, provavelmente Deus vai te arrebatar. Para não perder a sua alma. Significa você ser honesto. Significa você não trapacear. Significa você não burlar. Significa você não pegar o alheio, não desejar o alheio. Significa você não atrasar a vida de ninguém. Isso é ser santo, separado. É você fazer a obra de Deus com integridade. Então, irmãos, que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Mais uma vez eu pergunto, é lógico que você não vai responder para mim, responda para você mesmo. No dia de culto, é um dia de alegria ou um dia de peso para você? Você tem o dia de culto como se fosse uma obrigação, um peso, uma dificuldade? Você se alegra ou você se entristece no dia do culto, na hora do culto? Ultimamente, irmãos, eu fico esperando que chegue logo o dia do culto. Eu sei que eu tenho que cultuar a Deus na minha casa também. Os dias que não tem culto na igreja, eu tenho que cultuar a Deus na minha casa. Mas vamos e viemos, você há de concordar comigo que quando você está ali na igreja, um lugar específico para isso, é mais fácil você adorar, você ouvir um louvor, uma palavra, né? Um testemunho edificante, é muito maravilhoso, irmãos. Tá em comunhão com outras pessoas ali, num só pensamento. Como tem o dizer do mundo aí, numa só vibe. A presença do Espírito Santo ali, você sentindo ali aquela coisa maravilhosa. É muito bom, irmãos, isso é festa. Como o salmista Davi disse aqui no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, que os meus pés estejam na sua casa todos os dias da minha vida. Como eu gostaria hoje de ter a oportunidade de estar na casa do Senhor todos os dias. Porque não há lugar melhor de estar, irmãos, do que na presença do Senhor. Não existe lugar melhor do que na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que você alimentar o seu espírito da palavra. Da palavra. Então, irmãos, a pergunta que fica é: você se alegra ou você se entristece no dia do culto? Na hora do culto? O culto para você é um momento de festa, de alegria ou de peso e de tristeza? Porque não adianta, irmãos, você ir na igreja por obrigação.
Não adianta. Deus não quer você lá obrigado, Deus quer você lá de corpo, alma, mente e coração. O Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que nós possamos nos alegrar na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, quando tem uma festa de um parente, um conhecido, em que nós não somos convidados, nós ficamos nervosos. Nossa, não me chamou, não me convidou. Às vezes sabemos que vai ter uma festa, a gente já fica apreensivo. Será que eu vou ser convidado? Já vou comprar uma roupa nova para ir. Você quer roupa nova, você quer sapato novo, uma maquiagem, arruma o cabelo para ir na festa. E na casa de Deus, do Todo-Poderoso, você vai arrastado. Na casa do Senhor você vai de qualquer maneira. Deus é soberano, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Mas para ir na casa do Senhor é um peso, é uma dificuldade. Parece que estamos indo para a forca. É dia de festa, irmãos, de alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Amém, irmãos? No próximo devocional, já vou dar até um spoiler. Nós vamos falar sobre provérbios. O coração alegre formoseia o rosto. Amém? Que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Que nós venhamos nos alegrar no Senhor, na presença do Senhor, quando nós tivermos a oportunidade de ir na casa do Senhor. E cuidado, irmãos, no fim dos tempos não haverá templo para você congregar. No fim dos tempos você não vai encontrar esses irmãos chatos que batem na porta da sua casa para te levar uma palavra. Nananina, não. Cada um vai ter que se virar com o que ouviu. Então guarda essas palavras na tábua do seu coração enquanto se pode. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aproveita, irmãos, enquanto você tem de bandeja. Porque no fim dos tempos, você não vai encontrar igreja aberta, você não vai encontrar pastores, você não vai encontrar as irmãzinhas do coque para orar pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar para Deus abençoar as nossas vidas, nos dar força e sabedoria e fé para prosseguirmos. Porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Amém? Soberano Deus e Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor, nesse dia maravilhoso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus e meu Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade de acordar mais um dia. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar. Obrigado, Senhor, até pela sensibilidade da nossa pele. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela nossa sobriedade, meu Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, por todas as vezes que fazemos, falamos e pensamos coisas que não agradam a Ti, que desagrada o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ministrada nesta manhã seja viva e eficaz em nossos corações, que ela venha germinar e frutificar, Senhor, ao seu tempo. Em nome de Jesus, meu Deus.
Eu repreendo, Senhor, todo ladrão de atenção, todo ladrão de mensagem, meu Pai. Que essa mensagem traga o efeito para o qual ela foi mandada. Que pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem, meu Pai, em nome de Jesus. Que os nossos pés estejam na sua casa, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Pai, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um inscrito desse canal. Eu abençoo, meu Pai, as suas respectivas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro, Senhor, os filhos dessas pessoas, os pais, os familiares, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda maldição, meu Pai, na vida dessas pessoas. Tira, Senhor, toda preguiça, meu Pai, de ir para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, a casa deles, o trabalho, o ministério, meu Pai, as finanças, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, a cura, a libertação, meu Pai, na vida dessas pessoas. Que mais e mais pessoas sejam impactadas e abençoadas pela sua palavra e por esse ministério que o Senhor me outorgou, meu Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor. Que o Senhor continue me capacitando, meu Pai, para levar a sua palavra em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu ministério, seu trabalho, suas finanças em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado e próspero em nome de Jesus. Amém? Receba um abraço do irmão José Pedro. Fiquem com Deus e até o próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.